Paz do Senhor Jesus, hoje vamos estudar a lição 12 da nossa escola dominical. Vamos estudar esse assunto, do julgamento à ressurreição. Nós vamos estar vendo toda essa trajetória do Senhor Jesus, os seus últimos momentos, né, aqui na terra, quando ele é preso, quando ele é interrogado, condenado, quando ele carrega a cruz em direção ao lugar do Calvário, a sua morte, sepultamento e ressurreição que garante a vitória do povo de Deus. Uma lição interessante, eu quero convidar você a permanecer até o final deste vídeo, para que você seja também edificado em nome do Senhor Jesus. E algo interessante, se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te convidar a se inscrever, canal Estudando a Bíblia, aqui com o pastor José Carlos Pereira, tá bem? Vamos estudar, pegue aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos explorar, não é, o Evangelho de João. Estou aqui com a minha revista, você pode acompanhar também aí e vamos fazer algumas leituras interessantes, tá bom? Olha só, do julgamento à ressurreição, esse é o nosso tema de hoje. Vamos entender tudo a respeito da prisão, interrogação, julgamento, condenação, morte e, o melhor de tudo, a ressurreição do Senhor Jesus. Tá bom? Nós temos agora o nosso texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse texto mostra o momento quando Jesus entrega-se ao Pai, né, voluntariamente. Ele disse: Está consumado. Está dizendo: Eu cumpri a missão que o Pai me deste. Ele cumpriu a sua missão. Amém? Louvado seja o Senhor. Ele morreu por mim e por você. Você pode dar glória a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. E aí nós temos aqui a verdade prática. O que nós temos nessa verdade? Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Quando Jesus estava lá na cruz, estava triunfando sobre o pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. E lá na cruz tinha alguém que nunca pecou, louvado seja Deus. Todos os homens importantes da Bíblia, não é? Que vamos ter Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os reis, todos foram pecadores, todos pecaram, mas aqui nós temos alguém que não pecou. Jesus, ele venceu, ele triunfou sobre o pecado. Você pode glorificar o seu santo nome? Faça isso aí e deixe o seu comentário também nesse vídeo, nesta aula, que é interessante sobre a trajetória de Jesus ao Calvário. Tá certo? Vamos mais. Nós temos aqui o seguinte: a nossa leitura encontra-se no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17, 18, 28 a 30, e depois do capítulo 20, versículos 6 e 10. Tá certo? Vamos mais em frente, vamos continuando aprendendo agora. Vamos para a nossa introdução. O que nós veremos? É isso aqui que eu já falei para você. Ó, nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tudo isso nós veremos nesta aula, lição 12 da nossa escola dominical. E você? Você participa? Você é um professor ativo na escola bíblica dominical? Ou você é um aluno ativo, não é? Assíduo na escola bíblica? Você tem prazer de estar na escola dominical? A escola dominical é considerada a melhor escola do mundo, não é? Porque ela tem os seus objetivos, que o primeiro delas é salvar o pecador, desenvolver a espiritualidade do cristão e treinar o cristão para o serviço do mestre, né? Vamos para a escola dominical. Deixe aqui o seu comentário aonde é a sua igreja e a sua escola dominical, tá bem? Se você é professor, deixe o seu comentário, qual é a sua classe, tá bem? Se você é aluno, quem é o seu professor,
qual é a sua igreja ou congregação? Comente aí, eu quero poder responder os teus comentários. É um prazer para mim, tá bem? Vamos em frente? Vamos agora para o nosso primeiro tópico, a prisão e a condenação de Jesus. Vamos entender como é que aconteceu a prisão de Jesus e a condenação. O que a Bíblia vai dizer para nós, né? Olha só. Primeiro subtópico nós temos a prisão, certo? É no capítulo 17 e 18 do Evangelho de João, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma parada no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveira que existia ali, né? A Bíblia vai falar para nós, muito claro, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, sobre esse momento, não é? Jesus estava na ceia com os discípulos, a última Páscoa, celebrando ali essa transição da ceia, e ele disse: um de vocês há de me trair. Todos eles começaram a questionar: Senhor, será eu? O outro perguntava: será eu? Judas também perguntou. Jesus disse: tu disseste, não é? Tu confirma que é você. E Jesus também disse: o que tiver de fazer, faz logo. O texto vai mostrar que ele sai dali, né, e ele vai para a traição, ele vai trair realmente o Senhor Jesus. E nesse momento, a Bíblia vai mostrar que ele vai vender Jesus por algumas moedas de prata, né? E essas 30 moedas era para entregar Jesus. Ele sabia o local onde Jesus orava, já tinha com certeza ido algumas vezes ali, e ele contrata com os soldados, isso tudo com a cúpula ali da religião, sacerdotes, sumos sacerdotes, e ele vai em direção ao Senhor Jesus. Então, Judas é a pessoa realmente que trai o Senhor Jesus Cristo, não é? Você já sabe disso. Vamos em frente. É um interrogatório, né? Do início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, né, que era o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Então, eles levam o Senhor Jesus, após a prisão, para a casa de Caifás para julgar, e eles queriam encontrar algumas provas sobre Jesus, e teve ali várias falsas testemunhas, mas mesmo assim não era suficiente. Eles queriam que Jesus se identificasse como o próprio Deus, como o Filho de Deus. Jesus faz isso, o sacerdote rasga suas vestes, né? Lá nós já temos uma prova, e levam ele agora para o governador, para que se tornasse uma condenação pública. O governador acha que eles deveriam ter julgado dentro das suas próprias leis, mas eles preferiram, né, e até manipularam a massa que estava ali, as pessoas, para pedir a crucificação do Senhor Jesus. Vamos mais. Nós temos aqui sobre a condenação, né? O que aconteceu? Quando condenado, Pilatos mandou que ele fosse açoitado. Posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, né, eles colocaram sobre Jesus uma coroa de espinho, ali furando a sua cabeça, derramando sangue. Eles tinham esse prazer, né, de ver as suas vítimas sofrerem. Agora, o que nós temos aqui para você entender? Jesus foi preso, levado para o interrogatório do grupo religioso, posteriormente para o governador condena o Senhor Jesus, e Jesus vai em direção ao Calvário agora, que é o momento da crucificação. Você está entendendo até agora? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Eu quero já te agradecer. Vamos em frente? Vamos para o tópico 2. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus, né? O que nós vamos aprender? Que Jesus foi crucificado, morreu, mas ele não ficou ali.
ele ressuscitou. Essa é a melhor parte para todos nós, né? Isso que nos garante a vitória. Vejamos então. Ó, o caminho do Calvário, né? Sob açoites do soldado, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, certo? Local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Então, nesse local, muitas pessoas foram crucificadas ali, era um espetáculo público, as pessoas ficavam assistindo todo aquele sofrimento e Jesus passa por isso. Mas eu pergunto para você agora, o que você acha sobre a condenação e crucificação e morte de Jesus? Dentro do plano dos homens, né? Dentro do plano dos homens, porque eles fizeram isso? Eles fizeram isso para se livrar de Jesus, visto que Jesus pregava a verdade incomodava, a verdade sempre incomoda aqueles que estão no pecado. A religião da época valorizou mais o poder, o status, do que o próprio Deus. E eu quero dizer quantos religiosos estão assim, né? Estão lutando pelo poder, fazem de tudo para permanecer no poder. E Deus, quer Deus, os sacerdotes, sumos sacerdotes, rejeitaram o próprio Deus e preferiram a religião. Precisamos fazer a diferença entre religião e espiritualidade. Espiritualidade quando nós passamos a ter realmente comunhão com Deus, intimidade. Deus está procurando adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade, não religiosidade. Não é isso? Você concorda? E como tem tantas pessoas que estão nessa situação hoje, né? Vejamos mais. Nós temos aqui, a missão foi encerrada, certo? O que acontece? Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de sua missão na terra, estava completada. Não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Jesus declara isso, não é? É como dizendo para o Pai: Senhor, está consumado. Encerramos aqui. O projeto vai se consumar agora com a minha morte. Eu vou entregar a minha vida em favor da humanidade. Ali se consuma todo esse projeto da salvação. É isso. Volta para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então ali Jesus estava consumando, se entregando como oferta suave pela humanidade. Amém? É isso. Louvado seja Deus. E ainda na última parte, um sepultamento, né? No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus, que era discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia, né? Ele fazia parte do Sinédrio, era uma pessoa abastada, devido ao temor que tinha aos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para dirigir a Pilatos, né, e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Este homem, José de Arimateia, tinha um sepulcro novo que nunca tinha sido utilizado por ninguém, e ali ele coloca o Senhor Jesus Cristo, né? Que Jesus iria passar só um final de semana, porque ele ressuscitou. Essa é a melhor parte, essa é a parte interessante do Evangelho. Nós apenas não estamos fixados na morte, mas nós estamos fixados na ressurreição do Senhor Jesus, que garante a nossa vitória. Glória a Deus, você pode glorificar e exaltar o Senhor por isso? Amém. Bendito seja o Senhor. Vamos prosseguindo agora para a conclusão, né, na última parte. Então, o que é que nós temos aqui? A ressurreição de Jesus, certo? Vamos ver o triunfo do Senhor Jesus sobre a morte, sobre Satanás, sobre tudo. Ele vence. Olha só, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro.
um anjo deslocou a pedra, sentado-se sobre ela, lá em Mateus 28 fala isso. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou no lugar onde o seu corpo se encontrava. Jesus ressuscitou. O túmulo estava com a porta aberta, o anjo sentado sobre a pedra e Jesus não estava mais lá. Que bênção, que maravilha! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Amém? E o que aconteceu? A ressurreição também como base da nossa fé cristã. Nós precisamos entender o seguinte, que é a ressurreição de Jesus que garantiu a nossa vitória. E a doutrina da ressurreição, que é bem ampla no Novo Testamento, prova o quê? Prova que um dia os que estão mortos irão ressuscitar. A Bíblia faz distinção sobre isso. Uns para sofrimento eterno, outros para gozo eterno, né? Alegria eterna. A Bíblia fala sobre os que ressuscitarão primeiro e os que ressuscitarão depois do milênio, lá no julgamento final. É importante destacar que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. É uma doutrina bíblica que nós precisamos crer, né? Exercitar a nossa fé, que um dia os corpos dos que morreram vão ressuscitar. Você acredita? Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar e que permanece vivo. Glória a Deus. Amém? Vamos em frente. Nós temos aqui Cristo ressurreto quebra a incredulidade, né? Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus, falou com ele pessoalmente. Jesus apareceu também entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, mostra que Jesus apareceu entre eles, né? Saudou, a paz esteja com vocês. E é claro que Jesus apareceu em outras ocasiões. Jesus apareceu para Maria Madalena, apareceu para Pedro, apareceu quando estavam os 10 discípulos, apareceu quando estavam os 11 discípulos, ele apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús, e a Bíblia chega a dizer que ele foi visto por mais de 500 irmãos naqueles dias. Então, existem várias provas no Novo Testamento de que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E Paulo, ele fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fazendo relato, né, dessas aparições do Senhor Jesus. E ele disse: ele apareceu também a mim, que fui como nascido fora do tempo. Apareceu também para Paulo. Jesus está vivo, meus amados. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E ele subiu para o céu. A Bíblia diz que depois da ressurreição ele passa mais 40 dias com seus discípulos, dando as últimas instruções, e depois ele vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, e de repente ele vai subindo. Os discípulos ficam olhando para o céu até quando não puderam mais avistar, e aparece os anjos dizendo: esse Jesus que foi assunto aos céus, do modo como vocês viram ele subir, ele virá. Então, prova de que ele ressuscitou, estar no céu de glória. Amém. Então nós entendemos sobre prisão, interrogação, condenação, crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E o melhor, nós pregamos o Evangelho de Jesus que ressuscitou. Não pregamos apenas um Jesus que morreu, como muitos religiosos, né? Líderes religiosos que foram importantes, mas morreram e não ressuscitaram. Só Jesus ressuscitou, está vivo. Glória a Deus. Ele, a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Você já falou com ele hoje?
Glória a Deus. Deixa aí o seu comentário, né? Fala aí onde você está nos assistindo, qual é a sua igreja, como é a sua escola dominical, a você que é professor, a você que é aluno. Fale da importância da escola dominical na sua vida. Eu quero ouvir aí o teu comentário, né? Ler o teu comentário, na verdade. Amém? Sou grato por você fazer parte deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui é o canal Estudando a Bíblia. Glória a Deus. Vamos caminhar para a conclusão? Vamos lá? Ó, a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Ó, esse documento antigo. O que que diz? Creio na ressurreição da carne, né? Lá na época dos primeiros cristãos, no Credo Apostólico, eles já acreditavam na ressurreição da carne. Então nós também acreditamos na ressurreição. Um dia os mortos irão ressuscitar, em especial os mortos em Cristo, e ainda ressuscitarão primeiro. Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. E este é o canal Estudando a Bíblia. Inscreva-se, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém